E, boa, começamos. Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo por ter vindo aqui. Obrigado, Ali, aí, pelo convite. Muito bom estar falando com pessoas que querem aprender mais sobre tecnologia. Por muito tempo eu fui essa pessoa, buscava toda a call possível, toda a palestra possível, queria saber mais, queria aprender. Então é muito bom poder compartilhar aqui. Sou desenvolvedor back-end, tenho 27 anos, moro no Rio de Janeiro, Zona Oeste. Hoje eu trabalho no C6 Bank, no time de IA generativa. Sou Senior Tech Engineer lá. Parece que já me perdi em nomes de cargo, não me peçam para explicar. Cada empresa tem sua nomenclatura. Já estou na área de desenvolvimento já tem um tempo, mais ou menos 5 anos, um pouquinho mais como hobby, até que eu descobri que dava para ganhar dinheiro com isso. E aí hoje vim aqui para a gente conversar um pouco sobre IA, que é um pouco do meu trabalho. Só que hoje eu vou falar de IA de uma forma diferente, tá? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre IA, né? O assunto do momento, não tem como não ouvir sobre. E aí sempre que me pedem para falar sobre IA, eu me pergunto de que sentido a pessoa quer ouvir, né? Você tem duas formas de falar sobre IA, como usuário, que é o que todo mundo é hoje em dia, independente da profissão, né? Todo mundo usa IA, o ChatGPT, o Gemini. Para quem trabalha com tecnologia, com desenvolvimento, é mais intenso ainda o uso, né? Você tem os agentes de código aí, o GitHub Copilot, Cloud Code, e por aí vai. Tem um outro lado da IA, que é sobre quem cria aplicações com IA, né? É um pouco do que eu faço no meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre uma visão de usuário, mais voltado para desenvolvedor. Mas a gente pode, se todo mundo gostar, a gente pode puxar uma outra conversa para falar um pouco sobre como construir aplicações com IA. É um assunto bem legal, assim, tem bastante mercado. Mas vamos lá. Compartilha a tela aqui, uma apresentação que eu montei. E a gente vai falando rapidinho aqui. Todo mundo vendo aí? Então, vamos lá. Né? Hoje, todo mundo que vai aprender desenvolvimento dá de cara com milhares de agentes de código diferente, né? Tem o Codex que citaram aqui no chat, tem o Cloud Code, o GitHub Copilot, tem o Kiro, tem milhares aí. E todos eles fazem algo que é impressionante, né? Para quem codava antes, é você falar 3, 4 linhas ali de prompt com a gente e ele gerar uma aplicação inteira para você. Diversos arquivos de código e tal. A gente está vendo na rede social, no YouTube, um monte de gente fala, não entendo nada de programação, criei um aplicativo do zero. E isso é muito bom, por um lado, você derruba uma barreira do código, uma barreira ali de entrada que muita gente tinha para trabalhar na área de desenvolvimento de software. E gera uma pergunta ali para muitos que são desenvolvedores, quem já é há mais tempo, quem está tentando entrar putz, então o que eu faço agora? Se eu viro para o Cloud Code, mando ele fazer uma aplicação, o que eu faço? O que o meu chefe vai querer me contratar, me pagar salário? Se ele pode mesmo lá chegar e gerar uma aplicação do zero, né? Meu trabalho tem valor ainda? E é uma dúvida que muita gente tem por uma dificuldade de conceito, de entender o que é o desenvolvimento de software, né? Tempos atrás, quando essa área explodiu, somente ali na pandemia, todo mundo virou um especialista no desenvolvimento de software, fez cursos nas redes sociais, aí você via lá diversas empresas dando uns cursos diferentes. Todo mundo falava que você podia aprender a ser um desenvolvedor de software em 3, 6 meses, porque todo mundo entendia que ser desenvolvedor de software era escrever código, né? E se você acha que desenvolver software é escrever código, faz sentido você achar que a IA vai substituir o desenvolvedor, vai acabar com o trabalho do desenvolvedor. Porque agora a IA escreve código muito mais rápido que você e não tem a curva de aprendizado. Você vai precisar de 6 meses a um ano para aprender Python, a IA você fala, ele já sabe Python, ele responde. Então, vamos entrar um pouquinho no detalhe disso, de como funciona o desenvolvimento de software, o que é o trabalho do desenvolvedor, e no final, a gente vai tentar entender se realmente acabou, né, para os desenvolvedores. Não tem mais por que contratar desenvolvedor, todo mundo pode ser um programador. É, é a pergunta, né, que a gente se faz, a IA vai substituir um dev,
E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a IA, o que é o que a gente chama de IA hoje em dia, como que a LLM funciona, que mudou, né, o papel do desenvolvedor e o que a gente precisa estudar daqui para frente nesse mundo de desenvolvimento com IA. E aí primeiro vamos resolver alguns principais nomes aqui, resolver algumas ambiguidades de nomenclatura que geram aí no mercado, que é o que é inteligência artificial, o que é IA generativa, o que são LLMs, né? Muita gente se pergunta, muita gente vive perguntando. Inteligência artificial é um campo de estudo que estuda a criação de uma capacidade, um sistema capaz de ter consciência, de desenvolver raciocínio, né, de forma artificial, né? É uma linha de estudo que vem antes da computação até, né? É uma linha que está muito mais ligada à matemática do que a computação em si. O computador ele só é muito bom em realizar cálculos, em descobrir códigos, então eu acabei saindo aqui do... Pronto. A IA generativa é um tipo de modelo de IA que veio existir de uns 10 anos, um pouco mais para cá, que é uma IA capaz de gerar conteúdo, né? Gerar dados. Né? A gente tinha diversos tipos de modelos de aprendizado de máquina, né? Que por muitos eram chamados de inteligência artificial. Você tinha um modelo preditivo, muito usado em mercado de ações, para tentar prever se uma ação vai subir ou descer. É muito usado também para modelos de crédito, né? O banco saber qual é a chance de você honrar aquele crédito que foi dado. Então, ele vai ser alimentado com diversos dados, idade, demografia, onde você mora, quanto você ganha, qual a sua profissão, e aí dizer quanto que ele pode te dar de crédito, se ele pode te dar crédito. Tinha um modelo de recomendação, né? Que é o que a gente vê nas redes sociais. E aí a gente tem esses modelos generativos, né? A função do modelo generativo é que ele recebe um input e ele é capaz de, com base em um input, gerar um output, gerar um dado, né? Então ele recebe código, ele gera código, ele recebe texto, imagem, áudio, né? Todo mundo está vendo aí os vídeos gerados com IA, né? As novelas de Moranguinho, essas coisas todas. E o que ele faz é isso, ele aprende uma quantidade muito alta de dados e ele sabe como criar esses dados. Começou com texto, hoje agora os modelos são cada vez mais inteligentes, né? Capaz de criar imagens. E um outro nome que é muito falado aí, que são essas LLMs, que é o nome dado para esses modelos de IA generativa, né? LLM é uma sigla para Large Language Model, né? Um modelo de linguagem grande. E aí, né, ele funciona basicamente como um grande gerador de texto. A gente brincava antigamente que é um grande gerador de lero-lero inteligente, né? É bem parecido com o sistema de sugestão de texto do seu celular, quando você está digitando, e ele sugere ali qual vai ser a próxima palavra que você vai digitar. As IAs funcionam bem parecido com isso, só que numa camada bem mais complexa. Ela recebe um prompt de entrada, ela fragmenta esse prompt em tokens, né, que serão pequenos pedaços assim do texto, e aí ela passa por um modelo, uma rede neural que vai prever e vai interpretar o contexto daqueles tokens que você mandou e tentar gerar um conteúdo de resposta prevendo qual é a próxima palavra ou o próximo token que faz mais sentido naquela frase. Dá um exemplo aqui, né? Essa imagem aqui, né? Tipo, você pega uma frase, né? Estou com uma pulga atrás da... E a LLM, ela está sempre prevendo qual é a próxima palavra. Na verdade, não são palavras, é token, que é uma unidade de texto, de dado bem menor que uma palavra, mas para exemplo de visualização aqui, a gente vai usar a palavra. Ele tenta prever qual é o próximo token, e como é que ele faz isso? Ele é treinado com muitos dados, com muitos livros. Ele não entende exatamente o que são aquelas palavras. A IA não entende o que aquela palavra é, ela não entende o conceito por trás das palavras, o valor que elas carregam, ela entende o padrão de como elas aparecem. Se eu li bilhões e bilhões de textos, eu consigo identificar padrões, porque a nossa linguagem carrega muita informação e muito conhecimento. Então, se ela é capaz de identificar como que esses padrões se organizam, geralmente a probabilidade da próxima palavra nessa frase ser orelha é muito maior do que qualquer outra palavra. Ele começa a elencar quais são as possíveis próximas palavras.
porque ele já leu essa palavra em milhares de textos que ele foi treinado. E aí você tem a lista de palavras que pode ser, ele vai escolher a próxima mais provável e vai montar a frase de resposta, né? E aí alguns exemplos, né? O céu é azul, 2 mais 2 é igual a 4. E ali no exemplo de código, por exemplo, a IA já viu muitos códigos, então ela sabe geralmente o que, que vai vir numa. Ali é um exemplo de um código, né? Uma classe usuário. Ela sabe o que vai vir ali. Provavelmente você vai ter um atributo nome, um atributo e-mail, um atributo número. Então, isso tudo ela consegue fazer porque ela foi treinada com uma quantidade exorbitante de texto. E aí, quando eu falo de quantidade exorbitante de texto, às vezes é até difícil de descrever, assim. Imagina que cada token ele vai gerar uma lista de números. Cada token, na hora que ele é... Cada parâmetro, na hora que ele é embedado pela IA, ele vai ser uma lista de números, né? E aí, se você pegar um arquivo aí de texto, salvar, lá, digitar 20 números desse arquivo de texto e salvar, você vai ver que o tamanho desse arquivo aí dificilmente passa de, sei lá, 20 kbytes, 30 kbytes. E aí, por exemplo, um modelo de IA gratuito, desses open source, assim, que alguém treinou e publicou na internet, pequeno, com 7 bilhões de parâmetros, sei lá, ele mede por volta de 70 gigabytes, às vezes até mais. Então você imagina que tudo isso são números, são textos que ele foi aprendendo e foi indexando. É uma quantidade absurda de texto, como se você parasse na Biblioteca Nacional e lesse todos os livros. Agora imagina que você leu todos os livros de todas as bibliotecas nacionais do mundo, sabe? Então esses são os textos que esses modelos são treinados. Então por isso que ele é muito bom em reconhecer padrões de texto. Então, ele é muito bom em escrever um texto. Você pede para o ChatGPT escrever uma postagem para o seu Facebook, escrever um texto para alguma coisa. Ele é muito bom em fazer isso porque ele foi treinado com textos que humanos escreveram desde sempre. Né? Livros de 1000 anos atrás, livros mais recentes. E aí, toda semana são lançados modelos novos que são treinados com novos textos que vão sendo construídos nas redes sociais. Ele é muito bom nisso, né? Mas ele também é muito bom em escrever código. Por quê? Porque ele aprendeu muita coisa lendo documentação de códigos, lendo livros e artigos sobre código, lendo milhões de repositórios públicos no GitHub, né? Respostas e perguntas de fóruns de programação como Stack Overflow. Muitos aqui, quem já programa, quem já escreve software aqui já deve ter entrado no Stack Overflow muitas vezes. Então, ele é esse grande monstro que é capaz de gerar conteúdo. E ele faz muito, o que ele faz muito bem, né? Ele escreve código, ele gera documentação, ele cria teste para aquele código, porque ele já viu milhares de códigos de teste. Ele consegue fazer uma refatoração básica de um código, você fala assim, olha, organiza melhor esse código aqui para mim. Ele consegue explicar um código, uma API, você chegar num projeto que você nunca mexeu, né, um projeto novo na empresa, você abre o Cloud Code ali e pede para ele explicar para você como aquele projeto funciona, o contexto daquele projeto. Ele é muito bom em traduzir linguagem. Olha, eu tenho esse código aqui em JavaScript, eu quero que você faça ele em Python para mim. Então, são coisas que um modelo de IA faz muito bem. O que um modelo de IA não faz tão bem, porque quem tem que fazer é o humano, é entender o contexto real de um projeto, entender os trade-offs, né? Na área a gente chama muito de trade-offs, mas são as escolhas. O que você está abrindo mão? Você vai fazer A ou B? Você vai pelo caminho A ou pelo caminho B? Tem muitas variáveis nessas escolhas que você não consegue passar de forma precisa e estruturada para uma IA tomar essa decisão. Validar um requisito de negócio, desenhar uma arquitetura para entender qual a melhor forma de organizar um programa, entender regras de negócio complexa, por exemplo, regra de efetuação de opção de compra em ações na Bolsa de Valores, e o mais importante disso tudo, que é assumir responsabilidade para quando algum problema acontece. O humano ainda precisa ser, a gente ainda precisa que o humano veja, avalie o que foi feito, dê o aval dele de que aquilo ali está bom, pode ir para o ar, e também possa entender o que é que deu errado, corrigir e ser responsabilizado pelo que ele está fazendo. Isso é uma parte muito importante. Então, antes, o fluxo de desenvolvimento era muito simples. Você tinha um problema,
problema era dado para o desenvolvedor escrevia o código que corrigia aquele problema. E é muito legal ver essa estrutura, porque esse é o trabalho de um desenvolvedor, resolver um problema. O código era a forma como a gente usava para resolver um problema. Alguns aqui já devem ter trabalhado com sistemas que são chamados hoje em dia de low code ou no code, que são sistemas que não têm código, né? Quem é que já mexeu com WordPress, por exemplo? Você consegue criar um site, criar um sistema complexo sem mexer com código, né? Arrastando caixinha na tela e por aí vai. Então, o que você está fazendo no final do dia, você está desenvolvendo software, você está resolvendo problemas. E o trabalho do desenvolvedor é resolver problemas. O código é uma ferramenta, se for fazer em JavaScript, em Python, em Java, é decisão de quem está executando ali. Mesma coisa de você contratar um pedreiro, um eletricista para sua casa, você vai falar, você não vai falar para ele, olha, você pega a chave de fenda, você abre aquilo ali, não, você vai virar e falar, olha, cara, eu tô com esse problema. Essa lâmpada não liga, essa máquina de lavar não está ligando, eu preciso que você resolva a parte elétrica aqui. E aí o profissional vai entender que ferramenta ele vai usar onde, se ele vai ter que abrir a parede, se ele vai ter que puxar um fio novo, o que ele vai ter que fazer. E a mesma coisa quando você está desenvolvendo um sistema, né? O cliente, a empresa, o seu chefe vai te passar um problema. Você vai decidir que ferramenta você vai usar, qual linguagem você vai usar, como você vai fazer. Hoje, a parte da execução desse sistema, a gente delega para a IA, porque ela faz muito mais rápido, melhor do que o desenvolvedor na grande maioria das vezes. Então, o problema ainda precisa ser passado para o desenvolvedor, porque ele precisa interpretar o problema. Pensar em como corrigir, escolher a melhor ferramenta para corrigir. Todas essas são decisões que entram naquilo que a gente estava falando agora há pouco, que são os trade-offs, né? Quais são as escolhas de desenvolvimento, né? São os trade-offs que o desenvolvedor tem que fazer. Validar os requisitos. E aí, uma vez que ele entende tudo isso, ele passa para o IA desenvolver, né? Escrever esse código. É que a gente fala um pouco sobre o antes e depois, né? Se antes a gente tinha que digitar código, a gente define o contexto, a gente guia os agentes, monta os prompts e tudo isso. E aí, eu gosto de falar um pouco sobre onde está o foco do desenvolvedor, porque isso é o que eu sinto na prática, o que mudou no meu dia a dia. Antes, eu sentia que eu debatia muito, eu parava muito tempo com meus companheiros de equipe e a gente ficava debatendo muita coisa do código em si, né? Qual linguagem, qual caminho a gente vai tomar. E hoje eu sinto que a maioria das nossas conversas, nossas discussões, tem sido mais no design. Como que eu vou fazer esse sistema se conectar com aquele? Como que eu vou fazer o pedido do cliente passar por aqui? Muito mais da arquitetura, muito mais sobre o produto. Hoje eu tenho que entender muito mais do produto, por que isso daqui é válido para a empresa, o que isso aqui vai trazer de receita, de dinheiro para a empresa. Então, o foco do desenvolvedor mudou muito. Aquele desenvolvedor que não queria saber de produto, não quero saber de produto, não quero saber como esse sistema funciona por debaixo dos panos, como isso tudo se integra, esse desenvolvedor tem perdido cada vez mais espaço no mercado. Porque antes você tinha uma equipe onde um entendia da arquitetura, do design do software, e outros três só programavam, agora talvez você não precise de três só para programar, porque a IA vai conseguir fazer o trabalho desses três muito mais fácil. Então, o desenvolvedor que é muito mais valorizado, tem cada vez mais espaço, é cada vez mais requisitado no mercado, é desenvolvedor que entende do produto, entende do negócio, entende de como aquele produto vai gerar receita, como aquele produto vai acrescentar valor para o cliente, para o usuário, e como eu posso montar e desenhar o software para isso. Aqui a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, porque eu entendo que até então eu estou explicando por alto, mas não está muito ambíguo, né? O que é essa escolha que o desenvolvedor tem que fazer, né? Onde é que realmente ele tem valor aí no processo de desenvolvimento? Então, eu queria saber, todo mundo entendeu até aqui? Quem já desenvolvia código? Quero ouvir um pouco de vocês. Quem já desenvolvia código aqui? Quem já desenvolveu com IA? Quem já viu as vantagens que a IA traz? Quem nunca escreveu código? Quem está começando agora no mundo da IA? E aí, sem vergonha, pessoal, pode abrir o microfone, pode falar. Eu acho que essa é uma parte importante, a gente vai entrar agora numa parte mais complexa, que é exemplos de código e diferenças, assim. Olha, eu posso dizer que eu já fiz um Hello World. Um não, já fiz uns três.
Aí, Com a ajuda da IA. é isso, já começou a desenvolver. Alguém levantou a mão aí? Sim, Genivaldo, levantei. É porque o que acontece? O Vibe Code agora estourou, é uma coisa que está aí no mercado e eu sei que tem um lado bom e é perigoso. Você, como um desenvolvedor back-end, você sabe de toda a estrutura que tem que ter por trás para ter toda uma proteção, né, em relação a cadastro, e esse tipo de coisa. E conversando com alguns empresários, alguns desenvolvedores, eles falaram sobre a parte da validação. Então, por exemplo, hoje atualmente, com uma equipe, eu estou desenvolvendo um game, né, um aplicativo focado em saúde mental, onde você tem ali dentro toda uma estrutura de meditação, ouvir música e tudo mais. Só que a parte do back-end realmente é onde eu sou defasado e algumas pessoas ali da equipe têm essa defasagem. É onde você precisa muitas vezes de pessoas capacitadas para poder estruturar isso. Então acho que a equipe nunca vai ser destituída. O ser humano, como você está falando, sempre vai estar integrado e vai utilizar a IA como uma ferramenta. E depois, se você puder falar sobre a inteligência artificial geral, porque a OpenClaw, até o Codex semana passada, fazendo alguns testes, ele está conseguindo fazer umas coisas que, assim, algumas pessoas, alguns usuários leigos, não tá tendo a noção da evolução que está acontecendo. Então, assim, pelo menos para validar e ter o MVP em mão, eu acho que é bem interessante utilizar a IA. Obrigado Bem pelo legal. espaço. Nada, ótimo ponto. Eu vou trazer um pouquinho aqui no final, acho que você trouxe um ponto bem importante aí sobre a evolução da IA e como vai ser esse futuro, e no final a gente fala mais um pouquinho. Mas é muito disso, né? O humano não perdeu espaço no processo de desenvolvimento, ele só mudou o foco dele. Quem mais está com a mão levantada aí? Lorena, próxima. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Obrigada aí por essa introdução, é muito bom. Eu não tenho, eu sou de Vibe Code, né? Na verdade, apesar de meu background ser de engenharia, eu estou começando, digamos, de um ano para cá, e estou no processo de migração para a área de cybersecurity. Então, essa parte de inteligência artificial, tal, tenho participado de vários hackathons, desenvolvendo bastante coisa. Mas é mais na parte de vibe mesmo. Tentei fazer um ano passado um curso de Python, depois eu disse, não, vou deixar isso quieto, que não. Mas eu acho muito importante isso que você trouxe. Eu entendo muito de processo, então eu percebo que tem uma coisa, isso tem facilitado muito, né? Deixo o trabalho árduo e chato para mim, né? Eu deixo para AI, que é essa parte de code, e a parte de processo, né, de estrutura, tal, isso que eu tenho me aprofundado mais, mesmo para aprender, né, aprender mais. Mas a ideia, desenhar a ideia, isso aí surge, e aí eu jogo para a IA para ela fazer o trabalho dela. Muito legal, muito legal. É interessante ver que o movimento assim nessa área é dos dois lados, né? Os desenvolvedores estão tendo que sair e entender um pouco mais do código, do processo, do negócio, né? De como a coisa funciona por ali. E quem tinha mais conhecimento disso está sentindo a necessidade de mais entender um pouco mais de tecnologia, desenvolvimento, até para poder julgar melhor o que a IA faz. Que no final a gente vai falar um pouco sobre o que estudar nesse mundo atual, o que ir atrás, porque às vezes é uma boa. Se você está buscando entender um pouco mais, assim, e se sentir um pouco mais segura nas aplicações que você vai criando com a IA ali no Vibe Code, tem uma listinha aqui no final de conteúdos que vale a pena você estudar, que vai te trazer essa segurança. Ah, ótimo. E eu cheguei hoje, eu estava num network aqui, eu moro em Londres, né? Moro perto de Londres, eu estou, né, fora do Brasil. E aí teve um network agora à noite, um AI demo, né? Então teve 4 apresentações. E uma das coisas que o pessoal falou foi a parte de documentação, essa parte, né, de tipo quem vai ficar para trás, né? Porque agora tem as exigências são diferentes, né? Como você trouxe, a questão de produto, tal, não é só mais gerar o código ali, né? Você tem que realmente sair da caixinha, né? Isso aí, legal. Mais alguém com a mão? Everton. Oi, pessoal, tudo bem? Opa, Tô tudo. ligando aqui a câmera, uma boa noite a todos. Arthur, obrigado aí pela troca, troca de saberes, né? Eu acho que a gente
você trouxe algumas informações logo de início, que é a provocação que hoje, né, a gente que não é da programação, mas é startupeiro, né, vamos dizer assim, precisa acabar tendo que ir lá, né, navegar nesse universo da programação, né. Então eu já montei 2 sites, né, também na base usando, né, Vcell, essas plataformas de cloud, low code, e aí chega um determinado momento que aí você tem que ter o conhecimento ali, que é as integrações, né, a parte de trás, né, o back-end. Então, acho que por mais que a gente entenda do produto e consiga fazer, né, a parte do front, a interface, o entendimento que o cliente quer lá na ponta, quando a gente coloca a IA para fazer tudo isso, tem alguns custos elevados lá do outro lado também, né? Então, acho que para quem já começou, né, no WordPress, aí você sente que tem essa diferença, né, tudo é hospedagem, mas quando começa a falar com o IA, já tem outras coisas para além de uma simples hospedagem, né, então acho que eu tentei fazer uma integração de um token de carbono, pegada de carbono, junto com um blockchain, via IA, então consegui montar a interface, consegui fazer a conexão com o MetaMask, legal. Mas o código falou assim, ó, a partir de agora é $25, parça. Você tá muito folgado. Então é isso, eu queria dizer que eu já tô nesse lugar, entendeu? De tipo, o cliente vem, pede, esses dias eu fiz uma calculadora para ficha técnica, para empreendedoras da gastronomia. Então começa com um teste de brigadeiro e ela consegue precificar o produto a partir de uma ficha técnica online. Então, está aberto, está disponível para todo mundo usar e testar, né? Mas eu fiz no Gemini. Eu já quero o link para divulgar com um monte de empreendedoras que eu conheço. Peraí, eu vou jogar aqui para vocês, peraí. Muito legal, cara. Vou jogar no grupo, tá? Mas eu fiz no Gemini, foi assim. Mas também tem as limitações. Então, foi uma dificuldade que a gente estava tendo e eu acredito que isso vai virar um produto, talvez, lá no programa de aceleração. Muito maneiro, cara. Mas muito eu tô nessa dificuldade. Arthur, não entender da programação, isso é abelhudo de ficar Não, mas começa assim, muita gente, assim, os maiores programadores que eu conheço não conheceram programação na faculdade. Era tudo gente que foi se metendo lá as caras, eu quero entender como fazer isso, e foi se interessando e se aprofundando. Alguns só querem entender por cima, vou atuar em outras áreas dentro do TI, mas é aí que vai. Aí, você falando me levantou uma dúvida interessante, eu queria até saber se a galera pode mandar aí no chat, o nível de experiência que vocês têm com o desenvolvimento de software. Quem já era programador antes da IA, quem está aprendendo programação, quem não está aprendendo programação nem vai, mas está aprendendo mais sobre vibe coding, né, está querendo se aprofundar. Queria saber um pouco para saber a ideia do nível pessoal aí, nível de familiaridade aí com código, com IA, É interessante. E enquanto isso, acho que tem Thalita para falar. Enquanto a Thalita vai falando, o pessoal vai dizendo aí um pouco do seu nível de familiaridade com a área de desenvolvimento. Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu tô na rua, então eu vou ficar com a minha desligada, mas eu tô aqui falando. Meu nome é Thalita, eu sou da turma da Formando de Mulheres que Codam. E, cara, eu era do Vibe Code. Sabe, eu cheguei no programa da Mulher de Codam sem saber o que eu estava fazendo na minha vida, eu não sabia nada, não conhecia nada. Jogaram no meu colo um tal de Web3 blockchain, que eu falei, me ferrei, entendeu? Me ferrei, mas que ao mesmo tempo me apaixonei muito de verdade. Eu era do Vibe Code, eu fiz umas 2 plataformas com Vibe Code, fiz um jogo em Python. Também fiz um bloco de nota também com Vibe Code. Mas quando chegou o hackathon do Mulheres que Codam, que a gente teve que criar uma solução, né? Que não dava pra poder fazer em Vibe Code, porque primeiro, porque não tá ficando do jeito que eu queria. Eu falei de tudo, não é do jeito que eu queria. E segundo, porque eu queria que o projeto fosse mais pra frente, né? Queria que o projeto fosse realmente uma solução pro dia a dia das pessoas. Então, acabou que depois desse projeto, eu tô tendo muito que aprender programação, back-end, front-end, tudo para poder fazer esse projeto ir para frente. E vou te falar, que trabalheira vocês têm, desenvolvedores? Que, na moral, eu tô chorando
todo santo dia, porque não é só você fazer um código, é você procurar o repositório, é você procurar os dados, é você passo por passo, certinho, bonitinho. E eu tendo a dificuldade porque eu tô tendo que aprender que tipo de código eu vou fazer para o meu código ele ser seguro e confiável pro dia a dia. Então, assim, falar, cara, vocês são muito doidos, de verdade, vocês merecem todos os parabéns que existe e que, tipo, essa do Vibe Code pro código mesmo de verdade é muito louca. Eu tô, tipo assim, chorando a cada passo que eu chego e é isso. Não, faz parte esse sofrimento. Não chore. A gente tem alguns memes, mulheres que codam, mulheres que comem, mulheres que choram. Entendeu? É isso. Manda bala aí, Rafael. Opa, e aí, pessoal, boa noite, Ale, boa noite, Arthur. Boa noite, Rafa. Então, eu vi nessas conversas do pessoal, de Vibe Code, de quem não é Vibe Code, lembrei de uma situação muito engraçada. Eu tenho um colega que é mestre RPG de mesa, e ele, por curiosidade, assim, ele começou a mexer com V0, que a gente tem, acho que é dos mesmos criadores do Cursor, e ele começou a fazer muita coisa ali, um site maravilhoso, falando das mesas dele, como atua, os universos do RPG, e etc. E ele estava reclamando muito comigo que os tokens dele acabavam muito rápido. E aí eu peguei assim e fui acompanhar ele. Então, era meio complicado entender o raciocínio dele, mas a gente tinha um background laranja e ele gastava uma requisição para mudar o background, né? Você, às vezes, um pouco de conhecimento que você começa a ter de CSS, de HTML, você começa a se deparar com essas situações que ficam engraçadas para que realmente veio do Vibe Code. Mas a curiosidade, ela é nítida, ela é legítima. Isso realmente vai começar a ser uma barreira cada vez menor, as pessoas vão ter mais noção do que estão fazendo, e a gente vai ter soluções cada vez melhores mesmo. E era realmente muito engraçado ver ele quebrando a cabeça, que os tokens acabavam no mesmo mês, e ele mudava as cores, e aí um depois quebrava. Mas chega uma hora que começa a dar erro. É engraçado, às vezes, quando você vai selecionar do Vibe Code, você começa a fazer, as 3 primeiras versões do aplicativo são perfeitas. Aí você vai adicionando mais alguma feature, chega uma hora que começa a dar erro e pronto, mais nada funciona. Você não vai conseguir mais fazer voltar a funcionar. Ou quando ele troca o navbar de alguma página e não atualiza com a outra, e você fica confuso, fica, meu Deus, o que eu tenho que atualizar? E você pergunta, e quando vê, opa, acabou esses $5. É muito legal mesmo. É um sofrimento novo, né? Nova geração de sofrimento. Vinícius, manda aí. Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu trabalho como administrador de banco de dados numa solução 3D de engenharia, né? Mas lá dentro existe vários formulários, né, que são trabalhados em linguagem PNL, que é uma linguagem própria do software que chama Aveva E3D, né? Então aí com essas questões aí do cloud, né, entrou aquela parte em voga lá de você criar as skills, né, e eu achei aquilo muito interessante. E sempre eu apanhei muito com a PML, né, eu dei manutenção, construí coisas, mas tudo usando uma base de referência. Aí eu pensei, vou fazer logo uma skill com essa linguagem de programação para ajudar e já sair fazendo umas coisas melhores bem mais rápido, né? E isso foi muito legal, valeu super a pena. Essa parte de skill, acho que revolucionou muita coisa. Eu acho uma boa, assim, já tô tendo uma ideia aqui, ali, da gente marcar uma outra aí para falar um pouco mais mão na massa. Tô vendo muitos vibe coders sofredores aqui, a galera tá apanhando bastante para IA. A gente fala como que a gente pode melhorar o nosso desempenho, assim, né? Como que a gente extrai mais da IA, usando essas ferramentas aí. A gente pode tentar marcar uma próxima conversa aí para a gente fazer um hands-on. Então, eu acho ótimo, mas a gente vai antecipar aqui a fala, que é o seguinte: o seu mestre fino
vai dar no próximo dia 31 uma aula aqui também sobre impactos da IA na esteira de desenvolvimento de software. Eu acho legal vocês ouvirem dele, assim, é uma pessoa com muito conhecimento para falar disso. Vai E ser aí a gente pode interessante. marcar com você depois, Arthur. Eu acho genial. Semana que vem. Genial, genial. O Fino apareceu até em blog da Amazon aí recentemente. Vou colocar o link aqui. E, gente, para quem está procurando material para estudar, tem um material que o Fino disponibilizou, que está no site do Instituto, que é um livro de anos de mentoria que é maravilhoso. De 0 a Dev o nome. Eu vou colocar os links aqui no chat, tá bom? Eu acho uma boa vocês participarem, vocês lerem esse livro. O Fino foi meu mentor, um dos meus primeiros professores, que me acompanhou desde que eu não era nem trainee, até agora, trabalhando lá com ele, não tão próximo dele, mas na mesma empresa, trabalhando lá. Ele acompanhou minha carreira inteira, assim, é uma pessoa especial para vocês ouvirem bastante sobre. Boa, tem mais uma pergunta e a gente volta para a apresentação? Tem sim, desculpa te cortar. Não, relaxa, manda. O processo de machine learning, que é aquele aprendizado de máquina onde você vai enxertando ali para ela, e foi citado sobre o agente de AI, skill e tudo mais, você acredita que se você realmente pegar o maior número de informação, seja em PDF, seja em áudio, seja o que for, alimentar ela antes de começar a desenvolver ali no Vibe Code o seu MVP, você acha que isso seria uma estratégia viável ou não? É um ponto interessante, entra um pouco no assunto de context engineering, né? Engenharia de contexto, né? O que você dá de contexto para IA? Se você der o máximo de contexto possível, você vai ter um resultado melhor? Talvez. A maioria das respostas em desenvolvimento você vai ver talvez. Depende, você tem que dar o contexto certo na hora certa. Às vezes informação demais pode atrapalhar, a IA pode pegar um caminho diferente ali. Então tem... Um ponto interessante ninguém descobriu a solução, ninguém descobriu o melhor jeito de fazer. Se você abrir aí hoje no YouTube, você vai achar diferentes especialistas mesmo, caras que sabem muito, dando ideias que vão em diferentes caminhos, assim. Tem uns falando que você tem que usar agentes, outros você tem que usar skill, aí tem uns falando que você tem que fazer com prompt só. Então, assim, são muitos caminhos, né? A gente pode discutir um pouco mais sobre isso depois, mas vale a pena estudar um pouco. Acho que você trouxe uma palavrinha-chave para vocês estudarem mais, que é engenharia de contexto. No assunto de IA, né? Como escolher o melhor contexto para dar para o agente na hora de começar o desenvolvimento. Vamos lá, vamos falar de código, né? Preparei aqui um exemplo para vocês, a gente dar uma olhada depois. E aí, vamos lá, esse aqui foi um exemplo, isso aqui é um print do código que eu gerei aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é um prompt simples que eu mandei. Cria uma API de gerenciamento de alunos em Python. Ela gerou um código para mim. Eu vou botar esse código para rodar daqui a pouco, a gente vai testar, a gente vai ver que ele está funcionando, tá? Ele está para em pé, funciona, entrega valor ao que eu preciso. Mas aí, a gente tem que se perguntar alguns critérios ali que fazem parte do processo de desenvolvimento de software, né? Esse código está bom? Se ele está bom, eu vou dizer que sim. Que ele funciona. Todo mundo que olhar isso aqui vai olhar, cara, ele está bom, ele está rodando, ele funciona. Para muita das coisas que a gente precisa, ele está bom. Só que aí, quando a gente entra mais a fundo em conceitos de desenvolvimento de software, uma série de palavras, talvez alguns aqui conheçam, outros não conheçam, mas faz parte. Talvez, se vocês querem se aprofundar na área de desenvolvimento, vocês vão acabar conhecendo, mas se perguntar para um desenvolvedor sênior, né, sobre esse código, algumas coisas que ele vai olhar e ele vai começar a perguntar, ele vai tentar entender para definir que é um bom código ou não, o código gerado respeita o princípio de responsabilidade única, que é daquela sigla ali SRP, Single Responsibility Principle. É um princípio em desenvolvimento de software, foi desenvolvido em livros no final dos anos 90, que fala muito sobre como cada pedaço de código, cada bloco, cada módulo deveria ter apenas uma responsabilidade. Facilita o teste e facilita o desenvolvimento quando você está crescendo a escala desse código, né?
quem já mexeu com código, com sistemas legados, né, que é o que a gente chama de um sistema antigo, que já foi mexido por vários desenvolvedores, aquele sistema que está ali na empresa há 10 anos em pé, quem criou já não está nem mais na empresa e tudo isso. A gente sabe geralmente o sofrimento que é lidar com sistemas que não respeitam esse princípio de responsabilidade única, é quando a mesma função, o mesmo módulo, o mesmo arquivo faz muitas coisas, e aí você precisa alterar uma lógica pequena, você tem que mexer naquele arquivo e tem risco de você quebrar algo que é mais importante, que está no mesmo arquivo, no mesmo módulo. Outro ponto que a gente se preocupa muito no desenvolvimento de software é o acoplamento entre os serviços. O que é esse acoplamento? É o quanto eu preciso mexer no arquivo B, porque eu tive que fazer uma alteração no arquivo A, né? Eu quero mudar um campo do meu sistema, o usuário lá antigamente digitava o número de telefone, né? Pensa num sistema de cadastro de alunos, né? E aí eu só aceitava alunos brasileiros, né? Então, eu só aceitava lá o DDD, né? E o telefone, naquele formato que a gente conhece, o telefone brasileiro. Aí agora esse cadastro expandiu, tem alunos de fora com telefones em outro formato. Então eu tenho que mudar o formato do telefone. E aí, porque eu tive que mudar no formato do telefone, mudar a regra de formatação do telefone, agora eu tenho que alterar também a parte que faz a busca do aluno no banco. Agora eu tenho que alterar também a parte que testa o e-mail do aluno, valida a matrícula do aluno. Percebe que o meu sistema está muito acoplado, várias partes do meu sistema estão presas uma na outra, eu mexo em uma, eu tenho que mexer na outra. Vamos ver algum exemplo aqui de sistema acoplado. O quão fácil é testar esse sistema. Outra coisa que qualquer desenvolvedor sênior vai se perguntar olhando para um sistema se eu quiser testar isso daí, o quanto que é fácil eu testar? Digamos que esse meu sistema aqui de criação de aluno, né, de uma faculdade, e eu tenho que validar, sei lá, num sistema lá do Gov ou do MEC, se aquele aluno está com uma inscrição válida no SISU, por exemplo, no sistema de matrícula. Eu vou buscar lá, do SISU, do ProUni. Então, meu sistema depende desse sistema terceiro, né? Depende do sistema lá do ProUni para validar se esse aluno que eu estou matriculando ele é válido. O quanto eu consigo testar o meu sistema de forma independente do ProUni? O quanto que eu consigo separar a chamada externa que o meu sistema faz ao sistema do ProUni, para eu conseguir testar e ver se o que o meu sistema se propõe a fazer está funcionando, né? Quem já trabalha com desenvolvimento há um tempo conhece o conceito de código, né, de teste automatizado. Então, validar se um sistema é testável é a primeira coisa que o desenvolvedor experiente vai fazer. Ele já sofreu bastante tentando testar um sistema que não era nada testável, né? A arquitetura escolhida para o sistema faz sentido para o nosso contexto? A gente vai falar aqui um pouco sobre alguns exemplos de arquitetura, mas às vezes é algum tipo de arquitetura que é muito grande, dá muito trabalho de manter, precisa de muita gente, tem alguns que você precisa de menos. Então, o contexto da empresa, o contexto da equipe faz sentido? O contexto da solução que a gente está desenvolvendo? Eu estou com uma arquitetura que é extremamente escalável, vai aguentar 30 milhões de usuários simultâneos, mas o meu sistema é para uma escolinha de música aqui do bairro. Tem 40 alunos no total, 20 por turno. Será que eu preciso? Será que essa arquitetura faz sentido no contexto que eu estou tratando da minha solução? Aí, né, entra alguns detalhes mais técnicos sobre declaração de domínio, infraestrutura, separação, né, domínio e tal. Então, assim, essas são dúvidas que um engenheiro sênior vai olhar para um código e vai saber. Mas por que tem essas dúvidas? Por que eu preciso saber disso? O código está funcionando, está lá, está em pé. Mas é muito importante quando você está pensando, esse código vai durar. A arquitetura que você está falando, a estrutura do código tem sim, não só do código, tá? Mas dos sistemas. A gente vai falar um pouquinho aqui, mas a arquitetura do sistema é o desenho, é como eles se organizam, como eles se conversam. Eu estou falando aqui de um sistema de um site de compra. Então, eu tenho um sistema que revisa o estoque para ver quais produtos que eu tenho em estoque, eu tenho um sistema que faz o processamento da venda, né, que é o que vai comunicar com o meu cartão e vai ver se eu tenho saldo para pagar aquele produto, e tem um sistema que vai comunicar com a empresa que vai fazer o transporte, para eles já traçarem a logística do frete. Então, tudo isso são vários sistemas, e como eles se comunicam, quem fala primeiro e tal, isso é a arquitetura do sistema que a gente fala, né? É a arquitetura, é como se organiza. Vou dar alguns exemplos disso aqui. Então,
isso tudo, né? Por que a gente preza por isso na hora de desenvolver código? É porque esses são dores que você sofre quando o código não prezou por esses conceitos quando ele foi desenvolvido. E agora você tem que mexer com um código que foi desenvolvido lá em 2011 para um desenvolvedor que já está em outra empresa, mudou muito o contexto da empresa, e aquela solução está cada vez mais difícil de dar manutenção. Quando dá um erro, acontece um bug, é difícil de você descobrir onde está o bug, de corrigir o bug é difícil. Seu chefe vira, ele quer ampliar esse sistema, está mexendo num sistema de cadastro de alunos de uma escola de música, e agora a escola expandiu que não faz mais só música, e agora dá aula de natação também, né? Tem uma quadra poliesportiva, e aí as informações que você tem que buscar do sistema são diferentes, e aí agora você tem que medir presença de uma forma diferente. Então, assim, são várias coisas que é difícil. Como que eu vou escalar esse produto, né? Escalar, que eu estou dizendo, é aumentar esse produto. Como que eu vou botar mais funcionalidades? Eu tenho um sistema de cadastro de alunos na escola de música, só que agora não é só uma escola de música, agora é uma academia com aulas de esporte também. É isso, né? E aí eu vou sofrer muito, porque tudo está acoplado, o sistema não separa responsabilidades, é difícil de testar. Então, eu já vi muitos desenvolvedores se demitir da empresa nessas horas. Um pouco antes da IA, como se o chefe virava, e o chefe estava lá toda hora querendo funcionalidade nova, querendo evoluir o produto, e você olhar para aquele código e falar, meu Deus, não sei como botar mais coisa aqui nesse sistema, não cabe mais nada, é uma bagunça. Aqui a gente fala, eu não vou entrando tanto no detalhe do que é Solid, né? Tendo que muita gente aqui ainda não trabalhou tão a fundo com desenvolvimento, mas Solid é um conceito de arquitetura de software, de como separar o meu código, como organizar meu código. E eu botei essa questão, uma pergunta, que é uma pergunta que um desenvolvedor júnior já me fez um tempo atrás, que é por que ele precisa aprender Solid hoje em dia se ele usa IA para codar? É uma pergunta muito boa, porque é normal você pensar isso, né? Por que eu preciso entender um conceito de organização de código e tudo isso, se a IA já sabe escrever código? Porque você precisa ser capaz de avaliar o código que ela gerou e ver se esse código está de acordo com as melhores práticas que o mercado já aprendeu há muito tempo. A gente está há 20 anos, né? Eu não, né? Talvez ninguém aqui, mas o mercado como um todo, há mais de 20 anos escrevendo sistemas, vendo o que deu certo, o que deu errado, e essas pessoas aprenderam, escreveram livros, fizeram apostilas, escreveram conteúdo. Então a gente aprendeu com eles o que é escrever um bom código e como ele faz sentido no nosso contexto. Né? E é isso. A IA, ela sabe escrever, talvez ela entenda de Solid, não entende de Solid, mas ela sabe escrever um código aderente às regras de Solid, porque ela já leu muitos códigos aderentes às regras de Solid. Mas ela não conhece o seu cliente, o seu negócio, a sua empresa, seu prazo. É uma parte muito importante. Você perguntar para a IA qual é a melhor forma de fazer um e-commerce, ele vai te sugerir um sistema gigante, milhares de duplicidades para dar consistência de sistemas. Só que ela não sabe seu prazo. Ela não sabe seu orçamento. Né? Ela não entende seus usuários, suas equipes, o que é prioritário para você. Isso quem sabe é você. Então, como é esse sistema, no final, ele vai depender muito disso. Você tem dinheiro para pagar uma conta muito cara de computação em nuvem? Você vai montar lá sobre 15 servidores, 4 bancos de dados e tudo isso. Olha, ele vai funcionar muito bem. Vai aguentar uma Black Friday aí. Né? Muitos clientes simultâneos, todo mundo querendo comprar no seu e-commerce. Mas talvez ele seja mais caro do que o que sua empresa tem de orçamento para pagar. Talvez ele não se pague porque ele fica mais caro do que você está disposto a pagar. Talvez ele demore mais tempo para ficar pronto do que a sua empresa precise. Às vezes ele precisa de um sistema de pagamento rápido e simples por um prazo bem curto, lá 1, 2 meses. Talvez não dê para fazer o maior sistema do mundo. Isso tudo é um contexto que você, como desenvolvedor, vai saber. Você, como pessoa que está criando aquele sistema, vai saber. A IA não sabe. E mesmo que você passe esse contexto, e olha que a gente, não só na empresa que eu trabalho hoje, mas em outras empresas que eu já trabalhei, todo mundo já fez muito esse esforço de, olha, eu tenho esse orçamento, eu tenho esse prazo, qual a melhor forma de fazer? A IA, ela vai gerar um texto. Né? Acho que todo mundo aqui já conhece no chat GPT, já reparou que ele erra com muita confiança e ele vai afirmar com muita confiança algo que está completamente errado para você. E aí você vai corrigir, ele vai falar assim, olha, verdade, muito bom você ter reparado no meu erro.
na verdade, eu errei isso aqui, e aí ele vai lá e faz um novo texto, muito provavelmente vai estar errado de novo, porque o que ele está fazendo é gerar texto, ele não tem uma consciência muito clara sobre o que ele está fazendo. Então, quem precisa avaliar isso é você. Você precisa ser capaz de avaliar se o sistema que você está desenvolvendo está dentro do orçamento do seu cliente ou da sua empresa, está dentro do prazo do seu cliente ou da sua empresa. É isso, né? Aí está o peso da escolha, né? O que é o trade-off. Isso daqui, essa frase é uma frase que o pessoal fala muito no trabalho, que é a capacidade de julgar risco é uma habilidade exclusivamente humana. A gente tenta, às vezes, delegar para IA, só que você vai ser responsável pelo risco que você tomou, então você não consegue simplesmente, olha, seu chefe pediu, cara, eu quero que você faça um orçamento aí para mim de um sistema novo que a gente vai construir. Você vira pro chat GPT, ó, tô com preguiça de fazer, faz aí para mim uma proposta desse orçamento. Monta aí, de ponta a ponta a proposta do orçamento. Digamos que você está fazendo um freela, um cliente te pede aí. Aí a IA monta lá, cara, esse sistema aqui você faz em 3 meses, vai custar tanto. Você nem lê, nem revisa, você manda pro cliente. E aí quando você começa a desenvolver, você descobre que, putz, eu depender de uma outra empresa aí, que eles têm um prazo aí de 2 meses para me dar a resposta. Poxa, eu vou depender de tal coisa aqui, e aí você percebe que aquele prazo de 3 meses que a IA te deu, que você passou para o seu cliente sem revisar, foi de ralo. Mas o risco é seu, você não pode virar para o seu cliente e falar assim, pô, cliente, mas foi o GPT que falou 3 meses, pô. Ele que falou 3 meses, ele estava errado. Na verdade são 6, porque tinha coisas ali que eu não sabia, não prestava atenção. Você delegou para o GPT a responsabilidade, mas o risco da decisão que você está tomando é 100% seu. É você que tem que virar para o cliente lá e falar e justificar por que em 3 meses não está pronto. Se o cliente quiser cancelar, quiser o dinheiro de volta, porque você feriu o contrato, o acordo, o risco, quem tem que lidar com isso é você. A IA não sabe disso. Então, a habilidade de julgar riscos e tomar decisões é sempre sua. Pode até pedir ajuda para a IA, mas você tem que julgar de última hora. E aí, agora eu vou entrar um pouquinho, né? A gente falou um pouco sobre o porquê que você tem que entender. Agora eu vou entrar um pouco no detalhe, e para algumas pessoas isso pode parecer algo distante, mas é que a gente está falando, alguém perguntou aí sobre o que é arquitetura, vamos falar um pouquinho de arquitetura, explicar aqui um tipo de trade-off que já tive que fazer na minha carreira, um tipo de decisão que eu já tive que fazer na minha carreira, pessoas que trabalharam, construíram sistemas grandes, já tiveram que fazer na sua carreira, e talvez, nos sistemas que vocês estão fazendo aí, às vezes um sistema pequeno você não tem que chegar nesse nível de decisão, mas à medida que você vai entrando, você vai desenvolvendo o sistema está crescendo, né? Citando um exemplo aí, o sistema que alguém colocou aqui, né, da calculadora para empreendedor, um sistema muito genial. Digamos que você cresceu, né? Seu sistema ganhou mais usuários, e aí agora você ampliou, você faz diferentes tipos de cálculo, né? Agora você tem esses sites aí que fazem milhares de cálculo de imposto de renda, você ajudou agora empreendedores a fazer cálculo de contratação de funcionários, para saber que hora é melhor contratar funcionário, cálculo de distribuição de lucro, sei lá. Tudo isso. E aí mais pessoas estão usando. As pessoas estão dispostas a pagar para usar o seu sistema. Você percebe ali uma grande oportunidade de trabalho. Você larga do seu emprego e você transforma aquilo ali na sua empresa. Você criou uma empresa que é uma grande empresa de inteligência para empreendedores, né? Muitos sistemas que a gente usa hoje em dia começaram assim. E aí agora você tem que lidar com problemas que antes você não tinha que lidar, você não sabia. Você tinha que lidar com muitos clientes entrando, assinatura, né? Você começou a vender assinatura para usar seu sistema, você precisa lidar com a recorrência da assinatura, você precisa lidar, cara, o cliente teve um bug ali, não está abrindo o sistema para ele, entendeu o porquê. Eu sei que eu usei o exemplo do sistema do colega aí, mas vamos falar de um sistema que eu já tive que apanhar bastante, lidar bastante, que é com serviço de pagamento, né? Eu falei aqui de e-commerce, né? Vamos pensar aí no Mercado Livre, por exemplo, Amazon. Qualquer desses sistemas aí, ou o sistema de uma lojinha, né? Eu compro bastante produto de cabelo no site da WeedCare, né? Eles têm um sistema lá deles de venda, né? E aí, quando a gente está falando de sistema, a gente tem diferentes tipos de arquitetura. 2 tipos de arquitetura que é falado bastante aí, quem está trabalhando com desenvolvimento de software já ouviu bastante sobre isso, que é monolito e microserviço, né? Vocês não precisam entender sobre isso,
eu só vou passar por cima para vocês entenderem que tipo de decisão alguém que está criando o software tem que passar no dia a dia. Então, no monolito, eu vou criar um sistema, né? Vai estar rodando numa máquina virtual ali na minha nuvem. É um sistema que dentro dele ele vai cuidar de cadastro de usuários, né? Digamos que estou fazendo essa loja aí de produtos de beleza. Cadastro do usuário, ele vai lidar com os pedidos que o usuário faz, né? O usuário vai comprar lá 3 produtos, vai comprar um kit de produtos de cabelo. Ela tem toda uma lógica para controlar quantos produtos ela tem, né? Putz, chegou um perfume novo, chegou um shampoo novo. O dono da loja tem que cadastrar esse produto ali para os clientes poderem comprar. Então tem toda uma parte de cadastro e gerenciamento de produtos que está funcionando dentro desse sistema. Tem a parte de pagamento, né? O cliente foi lá, botou o cartão de crédito dele, agora eu tenho que fazer uma cobrança no cartão dele para fazer o pagamento, né? Gerar um código Pix, validar se o código Pix foi pago. E aí tem mais coisas aqui que nessa imagem não tem, como por exemplo o sistema de estoque, que é o sistema de frete e tudo isso. E por último tem os relatórios, né? O dono do sistema vai querer olhar para saber quanto que está vendendo, qual produto está vendendo mais, que época que vende mais, uma série de relatórios, tudo isso acoplados a um único banco de dados. Isso é como o mundo existia até pouco menos de 10 anos atrás. Todos os sistemas eram assim, os sistemas que vocês acessaram lá para 2013, 2014, muito provavelmente eram assim. Porque era o jeito que a gente pensava em construir software. Característica era que tudo estava dentro de um repositório de código só, né? Para implantar esse sistema era uma implantação só. O que a gente chama de escalabilidade vertical, né? Putz, começou a bater muita gente comprando aqui, então eu vou lá e eu aumento a capacidade da máquina, né? Eu tinha alugado uma máquina na nuvem lá, 3 GB de memória RAM, 4 núcleos de processador, sei lá, 100 GB de armazenamento, e agora tem muita gente utilizando o meu sistema, essa máquina não está aguentando, e aí eu vou ter que fazer um upgrade na minha máquina na nuvem, né, na AWS, na Hosting, qualquer empresa de computação em nuvem que você esteja usando. E se eu começo a ter muito mais pedido, eu tenho que subir, né, Black Friday bateu, botei uma promoção muito mais pedida, eu tenho que subir essa máquina, aumentar essa máquina vai ficar muito maior, mais cara também, mas ela vai aguentar o fluxo maior que a gente tem. Tive que alterar alguma coisa agora no sistema de usuário. Eu vou ter que fazer o que a gente chama de deploy, né, que é uma nova implantação do sistema todo. Tem que atualizar todo o meu, porque está tudo no mesmo código, eu tenho que atualizar todo o meu código, toda a versão do meu sistema que está rodando lá na nuvem, eu tenho que atualizar. Se tiver uma falha, né, por algum motivo, meu sistema de usuário, que, sei lá, bate na Receita Federal para ver se aquele CPF é válido, está fora do ar, meu sistema todo está fora do ar, né? Um lado bom do sistema estar todo ali é que se minha equipe tem 2, 3 desenvolvedores, cara, é muito fácil eles darem manutenção. Se eu estou começando ainda, cara, acabei de criar minha loja de produtos de beleza, minha loja de cosméticos. Cara, não tenho dinheiro para contratar uma equipe grande, não tenho dinheiro para um orçamento muito alto de computação em nuvem, né? Gastar muito dinheiro com a Amazon. Então, eu vou começar com um sistema pequeno. Até porque eu não tenho esse requisito. Esse requisito de muitos usuários usando, ele não é um requisito que eu tenho ainda. Uma outra arquitetura que ficou muito famosa de uns anos para cá, agora quase todo mundo acha que é o único jeito de fazer sistema, que é de microserviços, né? Eu tenho lá o cliente, ele faz uma requisição, e aí eu tenho um serviço de usuários com um database de usuários. Ele cuida de toda a parte de usuários. Eu tenho uma máquina virtual na nuvem só para ele, lá, com, sei lá, 2 GB de RAM, 100 GB de HD. E eu tenho um serviço de pedidos com o seu banco de dados, tenho serviço de produto, serviço de pagamento, serviço de relatório. Imagina que num cenário de Black Friday, né? Muitos usuários fazendo pedidos. Eles, botei um produto ali em venda, que normalmente ele tem um volume de venda de, sei lá, 100 vendas por dia, agora ele está vendendo 10 mil por dia. No dia da Black Friday, 10 mil pessoas vieram comprar. Isso não afeta o meu serviço de usuários, de cadastro de usuários, porque esses usuários já se cadastraram, eles vão se cadastrar uma vez, ele não precisa ser consultado toda hora, ele não precisa ser acessado toda hora. Então, ele só vai se cadastrar uma vez. Então, eu não preciso aumentar a capacidade da máquina desse meu serviço de usuários, né? A gente só precisa aumentar a capacidade da máquina do serviço de pedidos, que é ele que vai ficar sendo bastante usado.
muitos pedidos sendo feitos. Antes eram 100 pedidos por dia, agora são 10 mil pedidos num dia. Então, isso é o que a gente chama de escalabilidade horizontal. É um dos maiores benefícios assim, dessa arquitetura em microserviços. E quando eu falo em arquitetura, é isso, porque a gente tem todo um desenho da arquitetura de como é essas caixinhas, cada caixinha ali é um sistema, como que eles se conversam e tal. Eles são independentes, a implementação de cada um deles é independente. Se um deles falhou, não afeta o outro. Então, se meu serviço de pagamento está fora do ar, o usuário ainda consegue fazer pedido, ele ainda consegue se cadastrar no meu site de vendas. Talvez eu só não vou conseguir fitar o pagamento dele, né? Porque meu serviço está fora do ar. Mas os outros serviços, eles não estão em pé. Um lado ruim disso é que eu tenho maior complexidade de comunicação e gerenciamento entre esses sistemas. Antes estava tudo num lugar só. Antes era um código só, um repositório só, né? Se eu tinha 3 desenvolvedores, eles olhavam por uma pasta só, um repositório só, eles se viravam ali dentro. Agora eu tenho diferentes sistemas que eles precisam se comunicar, eu preciso pensar em rede, comunicação de rede entre eles, então, comunicação síncrona, assíncrona, vai ser HTTP, e por aí vai. Então, tem uma complexidade muito maior. E se minha equipe tem 3 desenvolvedores e meu serviço tem, sei lá, meu sistema tem 10 microserviços, putz, já é uma complexidade muito grande de desenvolver, né, de dar manutenção, de cuidar daquilo. E aí eu tenho que avaliar o contexto da minha empresa. A empresa começou agora, tem poucos clientes, volume baixo de venda. A equipe de desenvolvimento, a equipe de tecnologia é pequena. Putz, talvez eu não precise de microserviços. À medida que ela foi crescendo, aí eu começo a pensar se não vale a pena quebrar esse meu sistema e mais. Você entende que o que eu estou fazendo aqui é uma decisão que eu estou avaliando o contexto da empresa, o contexto da equipe, orçamento, porque esse sistema aqui é muito mais barato. Eu estou analisando requisitos da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho uma lojinha de cosméticos que surgiu agora, e o sistema ficou fora do ar por 30 minutos, mas é uma loja de bairro ali, todos os clientes vieram do Instagram, da dona da loja, eles podem muito bem mandar mensagem ali no WhatsApp, não estou conseguindo fazer o pagamento, ela, olha, tudo bem, eu vou anotar aqui seu pedido, depois eu vou colocar no sistema. Se tem um gerenciamento que a gente consegue fazer por fora. Então, eu não preciso gastar milhões de reais para garantir que meu sistema nunca fique fora do ar, né? Quando a gente vai orçar um sistema para o cliente, a gente pergunta para ele assim, o que é mais importante para você, orçamento ou disponibilidade, ou resiliência? Está disposto a pagar muito para o sistema nunca ficar fora do ar? Ó, eu consigo fazer um sistema para você que ele nunca cai. Se você botar aí para anúncio no YouTube, se a Ana Maria Braga falar do seu sistema no Mais Você, ele não vai cair. Mas ele vai ser caro. Você vai pagar bastante em processamento em nuvem. Eu vou ter, ó, em vez de um banco de dados, eu vou ter 5 bancos de dados, vou ter redundâncias ali, réplicas, uma série de coisas, seu sistema nunca vai estar fora do ar, cara. A Juliette pode falar dele no stories do Instagram e ele não vai cair. Agora, vai gastar muito por ele. Então, isso é uma escolha que o desenvolvedor tem que fazer. Eu tenho que entender que esse é um problema que vai surgir e fazer essa pergunta para o meu cliente, para o meu chefe. Falar, qual é o orçamento desse sistema aí? E aí, quando eu for passar para a IA criar, eu vou passar esse contexto. Eu que vou escrever o código do serviço de pedidos? Não. Mas eu preciso falar para a IA, olha, eu vou criar aqui um marketplace, um sistema de vendas, e ele vai estar quebrado em diferentes microserviços, tá? Eu preciso garantir que eu consiga escalar o meu serviço de pedidos, que o meu serviço de usuários não caia quando o de pagamento estiver fora do ar, porque esses foram requisitos que o meu cliente me passou. Ele falou ali que ele não quer perder nenhuma venda. Cara, a loja dele tá bombando, ele vende muito, meia hora do sistema fora do ar, é 10 mil reais que ele perdeu em vendas. O sistema nunca pode estar fora do ar. E ele está disposto a pagar por isso. Então eu vou chegar para a IA, e todo esse contexto eu vou explicar para a IA o que é esse sistema que eu preciso construir. Porque esse contexto eu peguei com o meu cliente. Eu entendi que essa arquitetura aqui, ela é importante para isso. Por que eu entendi? Porque eu entendo de arquitetura de sistemas. Eu sei o que é uma arquitetura de microserviços. Então, por isso que a gente precisa de desenvolvedor ali no meio. O desenvolvedor que só sabe escrever código, ele talvez não saiba disso, ele está perdendo espaço no mercado. Que a IA sabe escrever código. Se a única coisa que ele sabe fazer aqui é escrever o código de serviço de pedidos, putz, ele está perdendo espaço no mercado. Sabe? Agora, se ele sabe que ele precisa separar o serviço de pedido do serviço de criação do usuário, que ele precisa ter resiliência no sistema dele,
ele tem bastante espaço, porque o cliente, ele não sabe, o cliente não sabe quais serviços ele precisa, ele sabe que ele precisa de um sistema de venda. Você tem que traduzir isso em requisito. Né? E aqui tem um pouco desse detalhamento, né? O monolito é rápido de iniciar, fácil de testar, é ideal para validar ideias, equipe pequena, eu preciso rapidamente ali testar pô, a empresa começou agora, não sei nem se vai vender, não sei nem se vai vingar, sabe? Eu quero só testar para ver se meu produto é bom, se a galera vai gostar. Não quero gastar muito com isso aqui. Tô com pouco dinheiro para investir, pouco capital inicial. Eu tenho um risco, que se esse sistema crescer muito rápido, eu tô com difícil ali, um sistema difícil de dar manutenção, mas é um risco que eu tô disposto a correr. Porque eu nem sei nem se essa empresa vai vingar, então vou por esse caminho. Um microserviço, eu tenho uma escalabilidade grande, tenho um time que trabalha em paralelo, eu vou ter o time de produto e time de pagamento. Eles nem se conhecem, nem se conversam direito. O time de pagamento ele tem 20 desenvolvedores, porque ele é bem complexo. O time de produto tem 2. É só cadastrar produto, não tem muita complexidade. Eu consigo escalar time, sabe? Eu consigo botar esses times trabalhando em paralelo, eles não dependem um do outro. Então, tem uma complexidade muito grande. Você já reparou que agora estou falando de múltiplos times, né? Falando aí de rede e tal. Então, a IA sabe codar os 2 cenários. Ela sabe codar o monolito, ela sabe codar o microserviços. Só o dev sabe julgar qual que cabe ali. Né? Tem exemplo também que a arquitetura síncrona e assíncrona. Vocês já repararam, por exemplo, quando vocês fazem compra na Amazon, às vezes a cobrança não acontece na hora no seu cartão, você não recebe aquela notificação na hora no cartão, assim, foi feita uma cobrança no seu cartão. Repara que a mensagem da Amazon, o e-mail que ele te manda quando você efetua uma compra estamos processando o seu pagamento, daqui a pouco te damos mais notícias sobre o que está acontecendo. Isso é um sistema de pagamentos com uma arquitetura assíncrona, né? Você faz ali o pagamento, ele coloca aquele pagamento ali no... Que eu botei um exemplo, né? Eu vou compartilhar esse slide com vocês depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como funciona. Isso aqui é um exemplo, mas tem mais conteúdo na internet. Ele vai colocar aquilo ali numa fila, né? Em algum outro sistema vai começar a processar seu pagamento. Aqui, ele vai virar para você, você não fica esperando isso acontecer, ele vai virar para você e vai falar assim, ó, tá pronto, tá? Tô processando aqui, pode ir lá viver sua vida, assim que der certo. Se der errado, eu te aviso, se der certo, eu te falo que deu certo. Diferente de um sistema assíncrono. Né? Um sistema assíncrono é aquele que você vai clicar para pagar e a tela vai ficar carregando, 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 e só vai terminar de carregar depois que ele efetuou tudo. Ele foi lá, processou, descontou do seu cartão de crédito, verificou antifraude, verificou com o emissor do seu cartão a bandeira, viu se você tem limite, e tudo isso terminou. Uma vez que terminou, ele vai virar para você e falar assim, ó, concluído, tá? Agora você pode seguir. São 2 tipos diferentes de sistemas. Todos eles têm seu nível de que eu falei, de escalabilidade. Qual é a vantagem desse sistema aqui da Amazon? Pô, no cenário de Black Friday, eu só preciso... O meu sistema não vai cair nunca. Eu só preciso aumentar a capacidade desse meu sistema que faz o pagamento. O resto só vai ficar mandando para a fila. O que pode acontecer? Minha fila aumentar. E aí eu tenho, sei lá, 1 milhão de clientes comprando, talvez esse último cliente que chegou ali vai demorar 1 hora para processar o pagamento dele, mas eu vou processar. Eu não perco aquela venda nunca. No sistema assíncrono, pô, talvez caia, porque tem um tempo ali limite que os sistemas podem ficar, né? Conexão aberta entre eles esperando resposta. Então, essa dúvida que o desenvolvedor tem que tomar na hora de desenvolver um sistema. Eu tenho que pensar aqui, caramba, qual o trade-off que eu tenho aqui? O que eu estou perdendo escolhendo um lado? O que eu estou perdendo o outro? Né? Eu quero uma resposta rápida. Eu não quero que o meu cliente espere para ver a resposta daqui a 1 hora. Então, eu vou pelo sistema síncrono. Ele vai ficar parado lá esperando, daqui a 2 minutinhos eu der a resposta para ele. Mas eu não tenho resiliência, pode cair. Se tiver muita gente comprando, ele pode cair. Né? Aqui, novamente, um detalhamento, né? Tipo, sistema síncrono. Tem o feedback imediato, se foi aprovado ou negado a minha compra. O tratamento de erro é mais simples, né? O cliente vê ele na hora, se está sem saldo, tente um novo com outro cartão. E aí ele já bota outro cartão e tenta de novo. O risco que eu tenho é de ficar lento e estourar esse timeout, né? Timeout é o que a gente chama o limite de tempo que os sistemas esperam
né, para uma resposta chegar. Quando eu estou falando de assíncrono, eu tenho alta disponibilidade. Se meu sistema de pagamento cair, a Mastercard está fora do ar. Tá bom, eu vou só enfileirar meu pagamento aqui. Quando a Mastercard voltar, eu leio tudo. Aqui, um outro exemplo, trazendo um pouco mais para dentro do código, é arquitetura em camadas, né? Talvez muitos aqui não tenham contexto disso, mas é quando eu separo ali meu sistema, né? Minha API, né? Meu servidor entre camadas simples, eu tenho um roteador, uma camada de serviço, repositório e tudo isso. Vocês depois podem ler com mais calma a imagem para entender as vantagens e desvantagens. E tem uma arquitetura muito usada em muitos sistemas grandes, assim, de empresas grandes que eu já trabalhei, que é a arquitetura hexagonal. Bem mais complexo, você tem adaptador de entrada, adaptador de saída. A regra de negócio do meu sistema ali interno fica isolado disso tudo, independente se a entrada veio via chamada HTTP, ele pegou isso de uma fila, alguém rodou um comando na mão. Não importa como que o input, né, como que a regra, a ordem, o pedido chegou no meu sistema, a minha regra de negócio, o cérebro do meu sistema está isolado disso tudo. Muito mais fácil de eu testar, de integrar ele em múltiplos canais diferentes, tudo isso. A limitação é que é mais complexo, dá um puta de um trabalho de mexer, muito trabalho. O desenvolvedor júnior, quando chega, fica perdido. Então, você já tem uma dificuldade ali de curva de aprendizado de gente nova na equipe. Se sair um desenvolvedor para você substituir, cara, você sabe que o cara que entrou, ele vai demorar um mês até ele começar a produzir bem. Vai demorar um mês até ele entender o sistema, porque o sistema é gigante, complexo, tem várias conexões assim. Isso aqui eu tô falando de um sistema só, um código, tá? Aqui a gente fala um pouco sobre a diferença entre eles e tal. Mas é isso. A IA, ela sempre vai gerar a implementação, entre aspas, correta. Só o desenvolvedor, o engenheiro, ele pode saber qual é a dor que a empresa pode suportar. Que é aquilo que eu estava falando. Ah, eu estou disposto a ficar com o sistema fora do ar porque eu não estou a fim de pagar R$2.000 por mês em conta de nuvem, computação em nuvem. Olha, eu estou disposto a pagar R$10.000 por mês em computação em nuvem. Eu não posso deixar meu sistema ficar fora do ar. Ele não pode ficar fora do ar nenhum segundo, sabe? Essa é uma dor que eu não posso suportar. Ele fora do ar não dá, não pode. É isso que você precisa entender na hora que você vai montar o sistema que você vai pedir para a IA criar. Você vai desenhar, né? Você vai compreender o problema. Compreendendo o problema, você vai tomar a decisão e validar o resultado do que foi produzido depois. Esse é o trabalho do desenvolvedor hoje em dia. Isso é o que o desenvolvedor de software faz, seja o vibe coder, que está aprendendo a escrever programas, escrever software, seja o desenvolvedor experiente que está mexendo num sistema e está usando do Cloud Code, o Codex, essas ferramentas, para poder construir aplicações, né? E falando um pouco do que estudar em 2026, tem as ferramentas que está todo mundo estudando, né? Cursor, Windsurf, Cloud, GPT, GitHub Copilot, tem Kiro, tem Codex, tem OpenCode, tem uma porrada de ferramentas, toda semana lança uma nova, o que deveria ser um alerta para você ficar de olho, que se você foca seu esforço em se aprimorar em cloud, pode ser que a própria Anthropic abandone essa ferramenta mês que vem e lance uma nova. Então, elas mudam muito rápido, ficam obsoletas muito rápido. Se tudo que você sabe é mexer naquela ferramenta, pode ser que você fique obsoleto muito rápido. Agora, tem fundamentos que, independente do que mudar, escrever software é escrever software. O que a IA faz é escrever software, o que você fazia antes era isso. Então, assim, isso não é novo. Ninguém está reinventando o software. Você tem livros aí antigos, você tem livros aí... muitos desenvolvedores antigos já ouviram falar, quem fez faculdade já ouviu bastante falar, é o Clean Code, né, o código limpo, você tem o Arquitetura Limpa, você tem muitos livros, Martin Fowler é um dos maiores pensadores de programação do mundo, assim, uma porrada de livros que ensinou o mundo inteiro o conceito de engenharia de software. E esses conceitos, muitos do que a gente ainda vê hoje em dia na prática, a gente ainda precisa saber deles. Estrutura de dados, algoritmo, nem que seja de forma base, o que é uma lista, o que é uma fila, o que é um array. Eu não preciso ser especialista nisso mais hoje em dia, dependendo com que eu trabalho.
dependendo do que você trabalha, você precisa, assim, ser especialista, mas eu preciso entender o que é aquilo. No final das contas, o que aquilo vai fazer ali? Modelagem de banco de dados. Pô, estou criando um sistema para um curso, uma faculdade. Preciso modelar meu banco de dados. Eu vou criar a tabela usuário, e eu tenho a tabela curso, e aí como eu sei qual usuário frequentou qual curso? Vou botar ali na tabela usuário, ó, cursos que ele frequentou, e aí se ele foi mais de um curso, eu tenho que adicionar uma coluna nova. Putz, não parece uma modelagem muito inteligente. Eu preciso, talvez, de uma nova tabela para gerenciar a relação entre usuário, curso, e o usuário frequentou X curso. Isso é modelagem de banco de dados. É bom você entender isso para saber até quando a IA está te sugerindo uma modelagem que não faz sentido para o seu problema. Arquitetura, sistemas distribuídos, que a gente conversou agora de microserviços, Solid, orientação a objeto, design pattern, teste automatizado, isso são fundamentos que ainda são necessários hoje em dia. Isso são fundamentos de como escrever um bom código que ainda são necessários hoje em dia. São mais necessários ainda. Os desenvolvedores que entendem mais disso, né, eles estão ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas. Estão ganhando cada vez mais espaço dentro dos processos seletivos. Que as empresas agora precisam de desenvolvedores que saibam disso. Que aí ele consegue extrair mais da IA, ele consegue entregar mais valor com mais segurança, né? Que a gente aqui no VibeCode, eu posso criar uma aplicaçãozinha, e aí tem um bug, ele errou isso, errou aquilo, não tem um risco tão grande. Agora, por exemplo, você vai fazer um sistema para um banco, você não pode errar, você não pode devolver uma informação errada, você não pode sumir com o dinheiro do cliente, né? Ninguém imagina, você fez um Pix e o dinheiro não parou na outra conta. Você precisa entender disso tudo para garantir que aquele código que a IA está produzindo para você está certo. Então é isso. O maior erro hoje é aprender IA sem aprender engenharia de software, principalmente quando você está mexendo com sistemas maiores e a gravidade daquele sistema. Acho que um grande benefício hoje da IA é que ela democratizou o acesso ao desenvolvimento, né? A gente pode desenvolver software, não preciso entender tanto para desenvolver software, isso é muito bom, né? Para a maioria dos sistemas que eu vou fazer, dos problemas que eu vou resolver ali do dia a dia, eu talvez não precise saber tanto de engenharia de software, e tá tudo bem, tá? Eu acho isso muito legal. Acho que os sistemas que vocês mostraram aqui que fizeram, ou que estão fazendo, acho muito maneiro. Você falar, cara, eu construí esse sistema sem entender muito de engenharia de software. Eu acho isso genial, porque hoje, antigamente, se você tinha essa ideia, ou você tinha que perder horas estudando código para aprender a fazer, ou gastar dinheiro contratando um desenvolvedor, e isso matava muitas boas ideias, né? Tipo, a ideia do cálculo para empreendedora é saber quanto que ela está gastando em cada produto, pode ser genial. E imagina que você tem essa ideia antes e você não sabe código, você não tem dinheiro para pagar um desenvolvedor, e a ideia vai morrer ali com você, né? Hoje você consegue desenvolver isso. Só que o problema está quando, primeiro, se você está pensando em seguir uma carreira na área de desenvolvimento, isso está te limitando muito as suas opções quando você não sabe escrever código. Está limitando suas opções de mercado, né? Você não sabe engenharia de software, você está muito limitado a um nicho de mercado, que é o nicho onde você não tem um requisito muito alto, estabilidade, por exemplo. E aí, voltando lá à pergunta, né? A IA substitui? Ela vai substituir a digitação de código, que é muito bom, tá? Porque era muito cansativo. Você tinha uma ideia, você tinha que perder 2 dias escrevendo código para ver se a ideia fazia sentido, e aí, no meio do caminho, você desistia, sei lá, você perdia a vontade de escrever aquele sistema, era muito comum. E agora não, agora ela substitui a digitação de código, mas ela não substitui as decisões, a engenharia de software na vida real, o julgamento humano, isso tudo ainda é nosso, assim, E aí eu finalizo com essa frase aqui, né? A IA escreve código, desenvolvedores constroem software, que é muito mais do que o código, né? É todo esse universo que a gente viu aqui. Então, é isso, esse é o material que eu trouxe. Eu vou deixar aqui um link, a gente se empolgou um pouquinho e foi falando, e aí eu não consegui mostrar o exemplo de código que eu fiz aqui para vocês, mas eu fiz 3 versões de um mesmo sistema. Vou dar uma passadinha aqui por alto, só para vocês verem. Fiz 3 versões de um mesmo sistema
de código, não é um sistema de gerenciamento de alunos, e a diferença entre eles está no nível de conhecimento aplicado na hora de criar esse sistema. Conhecimento de engenharia de software. Os três funcionam, tá? Vocês conseguem rodar. Eu vou adicionar uma instrução ali para você rodar esse sistema e tudo isso. Os três funcionam, você consegue rodar esse código, consegue testar, mas cada um deles tem uma limitação do que você consegue fazer. Deixa aqui rapidinho por alto, só para finalizar. E eu vou deixar o link aqui para vocês verem mais a fundo, tá? Aqui eu tenho um sistema de gerenciamento de aluno. Tá? Não se preocupe em entender tudo que está acontecendo aqui. Quem já entende de Python, quem já construiu API, back-end em Python, vai entender um pouco do que está acontecendo aqui. Quem não, né, só passando por alto, aqui você tem um sistema de gerenciamento de aluno. Tem várias funções aqui, uma função, por exemplo, para listar os alunos cadastrados, buscar um aluno pelo ID do aluno, criar um aluno, atualizar os dados do aluno e deletar um aluno. Tudo isso aqui dentro do sistema, você tem a função para fazer isso tudo. Isso aqui está tudo dentro de um arquivo só, esse arquivo configura quais são os dados desse aluno, faz a conexão com o banco de dados, sobe, né, configura a minha API, o meu servidor back-end, tudo isso aqui no mesmo lugar. E aí eu tenho uma segunda versão, que aqui já é uma pasta com vários arquivos, onde eu tenho um arquivo app, que a única coisa que ele faz é subir a minha API. E aí eu tenho um arquivo, por exemplo, que cria as rotas da minha API. Eu separei em camadas, eu tenho um repositório, que é uma classe que é responsável por comunicar com o banco. Toda a comunicação do banco está centralizada ali. Eu tenho minhas exceções, que são os erros que podem acontecer. Eu tenho um arquivo só para gerenciar a configuração com o banco. Tudo isso é quebrado em diferentes arquivos. E agora, se eu tenho um time de 3, 4 desenvolvedores para trabalhar, todo mundo vai mexer aqui, fica muito mais fácil. Cada um vai mexer no arquivo, vou pedir para fulano cuidar daquilo, outro fulano cuida do outro. Fica muito mais fácil a colaboração entre desenvolvedores. Quando tudo está no mesmo arquivo, imagina, cada um vai mexer no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então, esse é o benefício dessa V2. Essa V3, nossa, já é bem mais complexa, para um sistema gigante, que vai crescer bastante, que vai funcionar em múltiplos canais. E a Alexa está se metendo aqui. Aí, então, aqui nessa arquitetura, eu vou ter diferentes domínios, que já é um conceito bem mais avançado, o conceito de domínio, vou ter adaptadores de entrada, adaptadores de saída. Eu não preciso entender o que é isso agora, mas o que esse sistema me dá? Cara, todos eles fazem a mesma coisa. O que esse sistema aqui, eu quebrei aquela arquivinha ali em múltiplas pastas, camadas, porque assim eu consigo escalar mais. Agora eu consigo acoplar esse sistema numa arquitetura assíncrona, que em vez de ele ouvir uma requisição, ele vai buscar de uma fila, ele vai esperar uma mensagem que vai vir de uma interação de um cliente. Agora eu cresci para múltiplos times mexendo nesse sistema em vez de um time só, tá? Times que estão em paralelo, eles não estão se conversando, todos eles mexendo nesse sistema de forma bem mais ordenada. Então são 3 diferentes sistemas, os 3 fazem a mesma coisa, com níveis de conhecimento em engenharia de software aplicados a ele diferentes, tá? Vou deixar o link desse repositório aqui, vocês podem brincar à vontade. Eu vou subir uma descriçãozinha ali no README do repositório para vocês entenderem tanto como rodar, como funcionar e tal. E é isso. Abrir aqui para perguntas, se alguém tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver a pergunta que a galera deixou aqui. Acho que a Maria fez qual a melhor arquitetura para tipo de cenário de vendas sync ou async. Não sei se eu te respondi, Maria, ali, mas é um pouco disso, né? O quanto eu estou tolerando a lentidão, se eu quero que a compra seja processada imediatamente na hora e meu cliente não tenha que esperar para saber se funcionou, eu vou preferir um sync, porque ele vai ficar preso ali até processar a venda inteira, todo o pagamento. Agora, se eu estou disposto a fazer com que essa confirmação venha depois, mas eu quero garantir que meu sistema nunca fique fora do ar, ele aguente uma Black Friday, né? É o medo de todo mundo que trabalha na área de comércio, é Black Friday, né? O sistema fica fora do ar na Black Friday. Então, é isso. Qual é a melhor arquitetura? Depende. Depende de qual dor a empresa está disposta a correr. Boa, Arthur. Muito obrigado. A gente vai fazer pergunta, ainda não acabou,
Eu queria convidar todo mundo agora que puder abrir a câmera, que é a nossa manager que vai fazer a nossa foto para publicar. Então, poxa, quem curtiu aí a palestra do Arthur, conhecimento, ó, já vamos aqui também que ele se comprometeu a vir uma segunda vez, né, com mão na massa. Então, todo mundo vai aprender a desenvolver alguma coisa junto com o Arthur em breve, né? Então, galera, vamos abrir a câmera, dar uma moral para o Arthur, tirar uma foto para a gente postar bem legal lá nas nossas redes. Caramba, tem muita gente. O mosaico aqui vai ficar complicado. Agora eu tô em casa, não estou mais na rua. Que bom, deu tempo. Deu tempo de chegar para tirar foto, tá ali, tá? Clara, vocês fazem a Mas eu foto? posso tirar? Pode? Ó, gente, todo mundo sorrindo, tá? Eu vou falar Pix, aí todo mundo dá um sorrisão, tá bom? Só se o Pix for cair na conta. É verdade esse bilhete? Será? Presentinho. Aceito Mas, dólar. gente, Se for vou dólar, tirar, estamos hein? aceitando. Foi, galera. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigado, pessoal. Vou começar aqui com uma pergunta. Eu estou aqui meio de Mano Davinho hoje com... Tá igualzinho o Mano Davinho, cara. Mas hoje eu vou me fazer às vezes de Alê. E vou perguntar aqui, Arthur, na sua apresentação, percebi duas coisas que você falou muito importantes, que são soft skills, né? Que é o pensamento crítico e a visão sistêmica. Durante sua apresentação, eu vim notando, né, nas entrelinhas que você estava falando sobre isso. E aí, queria te perguntar aqui, como a Alê sempre faz essa pergunta, qual a soft skill que você mais usa no seu dia a dia? Né? Tendo que você trouxe que essas são partes super importantes de quem está trabalhando agora na era da inteligência artificial. Cara, ótima pergunta. A soft skill que eu mais uso no meu dia a dia, eu acho que tem duas palavras diferentes que dá para descrever ela, que é comunicação e empatia. É muito importante eu entender o pedido que a outra pessoa está fazendo. A maioria das vezes, a pessoa que vai te fazer o pedido, ela não entende código do que como o sistema vai ser produzido. Você precisa praticar muito a empatia para se pôr no lugar daquela pessoa e entender qual é a dor que ela está sentindo e o que ela está te pedindo para te ajudar com aquele problema, né? Eu já recebi muitos pedidos tortos e aí, cara, quando um desenvolvedor que não entende muito isso, ele chegava para mim, cara, fulano pediu um negócio sem pé nem cabeça, assim, assado e tal. Eu falei, não, peraí, calma. Vamos sentar com fulano, vamos entender o que ele quer? Entender qual é o problema? Chega para fulano e fala, qual é o problema? Qual é o problema que você quer resolver? O que está acontecendo? Ah, acontecendo isso, isso e isso. Entendi. Então, o problema é esse. Então, a gente precisa de uma solução que resolva isso. E aí você começa a conversar com o time, entender. Então, assim, é muito importante você ter essa soft skill da comunicação. De você tentar realmente entender. Tem muita gente que entende comunicação como, olha, eu só vou fazer até a minha parte, tá? Você que faça o trabalho de se explicar. Eu vou ficar aqui sentadinho na minha cadeira, tentando entender você e não vou fazer muito esforço, tá? Você não explicou de primeiro, eu não entendi, que pena. Sendo que isso não funciona na vida real. Você tem que fazer, principalmente no mundo profissional, você tem que fazer o esforço a mais de... Fulaninho, me explica melhor. Me dá um outro exemplo. Como que eu posso fazer assim? Como eu posso fazer assado? Isso tudo parte de você querer, de praticar empatia, de se pôr no lugar da pessoa e tentar entender o que ele está falando. Boa. Gente, ó, Arthur falou sobre comunicação, né? Adalberto já levantou essa bola aí das soft skills, o quanto elas são importantes. Mas ainda falando sobre comunicação, o que você também me traz, Arthur, é uma escuta ativa. E, gente, escuta ativa não é escutar pensando em responder o outro. É escutar de verdade, de mente, coração aberto, sem pensar em responder, porque senão você só vai ouvir as suas próprias, os seus próprios questionamentos, as suas próprias questões, e não vai estar ouvindo a outra pessoa de verdade. Então, estar ali de corpo, mente presente, mas ouvindo ativamente, mas sem pensar em responder. Porque toda vez que eu penso em responder alguém que está falando comigo, eu estou ouvindo só a mim mesma, e aí não vai fazer diferença alguma. Então, além das soft skills que o Arthur trouxe, eu trago aí essa escuta ativa e também
além da empatia, né, Arthur, que a gente precisa ter, e aí eu vou trazer um exemplo bem ridículo, tá? Mas que é muito importante, que na maioria das vezes a gente faz isso. Por exemplo, tive problema com o meu carro, falei com o mecânico que eu tive problema com o meu carro, mas eu falei com ele de um outro problema. Aí ele me respondeu: ah, mas não foi não foi nisso que eu mexi no seu carro. Eu falei: eu sei, mas eu tô te falando de outro problema, entendeu? É outro problema que eu tô te falando, eu tô te contando uma outra dor. Óbvio que eu poderia ter usado a minha comunicação de melhor forma, poderia, mas eu, como cliente, nesse momento, não tive essa habilidade. Mas vocês, enquanto desenvolvedores e desenvolvedoras, precisam ter esse olhar. Tá me trazendo uma outra questão aqui para além daquela que eu estava mexendo. Tá? Então, acho que isso é muito importante. E outra coisa que o Arthur tem muito, que ele não falou, mas acho que fica visível, que é a mentalidade de crescimento. Ele está o tempo todo, desde o início da palestra, falando do quanto ele estuda, do quanto ele busca, do quanto que ele estava participando de palestras, de eventos, do quanto que ele estava trocando. Isso faz muita diferença, gente. Muita diferença. Principalmente, não tenham vergonha de participar, de perguntar, porque mesmo não conhecendo todo mundo que está nesses eventos, é isso que vai alimentar a gente e às vezes vai trazer conhecimentos que a gente nem imaginava, vamos dizer assim, desenvolver. Então, Arthur, eu quero assim dizer que cada dia eu tenho mais orgulho de você, de verdade. A tua comunicação melhorou, mano. Realmente, entendeu? Com o Arthur quase não abria a boca, mas trabalhava muito. Mas sempre que abria a boca era excelente na comunicação. Mas tinha essa timidez, né, que os devs têm de falar. Não tinha como piorar, né, Ali? Então, pois tinha como melhorar, então a gente foi atrás de melhorar. Graças a Deus melhorou muito. E aí hoje está aí, ó, compartilhando conhecimento, além de estar gerenciando equipes. E só para lembrar, gente, o Arthur entrou para o C6 Bank, ele não tinha faculdade. Ele ainda não tinha, está terminando a faculdade dele, e ele só tem 27 anos. E ele já é sênior. Então, imaginem o quanto que esse cara comia de conhecimento. Nas mentorias, depois o Fino é capaz de falar, porque ele sempre fala isso, né? O Fino terminava a mentoria tipo 1h, quando ele acordava tipo 6h, tinha uma trolha de mensagens no WhatsApp com perguntas do Arthur, do Aurélio, do Volgran e de tantos outros, mas principalmente esses 3 que estavam ali na correria desse primeiro grupo, né, que participou da mentoria com o Fino. Então, a mentalidade de crescimento ela é essencial para vocês conseguirem atingir os objetivos que vocês querem. E, Arthur, tu é prova viva disso e esquece, tenho muito orgulho. Obrigado pelas palavras, Ali. É muito importante essa parte de ir atrás, de estudar, porque, no final das contas, isso não só ajuda a gente no meio profissional, como traz segurança, tá? Muitas das vezes já deixei de disputar vagas que eu achava que eu não era capaz porque me faltava prática, me faltava tentar, né? Quando a gente tenta, erra e vê que o mundo não acabou porque você errou, você ganha mais segurança para tentar mais vezes e tal. E essa segurança vem do estudo, tá? Vem de você conhecer, sentir seguro, se enche de ferramentas, estuda bastante, e aí você se sente seguro para enfrentar qualquer problema. Direto, meu chefe me pede coisa que eu não faço ideia de como fazer. Ele vira para mim: Arthur, a gente tem que fazer isso daqui. Eu falo: tá bom, vamos aprender, vamos descobrir. Isso tudo vem da segurança de você estar acostumado a aprender e descobrir, então se acostumem com aprender. Muito bom. Arthur, última pergunta aqui para a gente ir para os avisos finais. Aqui no Instituto a gente tem muita gente que é iniciante, né? Não é Dev Júnior ainda. E tem sempre esse terror aí midiático falando que a IA está acabando com as vagas de Dev Júnior. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se realmente não tem mais espaço para Dev Júnior, e se eu sou uma pessoa entrando no mercado hoje, para onde eu deveria olhar? Então, essa dica para quem está assistindo aqui agora. Olha, eu vou te falar
antes mesmo da IA, quando eu estava entrando no mercado, já falavam bastante isso, tá? A Alê participou bastante de perto do meu sofrimento por vaga. Eu desabafava diariamente com a Alê de que eu não conseguia vaga, de que eu queria dinheiro. Isso é um problema recorrente, porque o mercado de desenvolvimento ele sofre de um problema que é a pressa. Todas as empresas têm muita pressa para lançar um produto, eles querem correr, porque um concorrente pode ter pensado a mesma coisa e lançar antes. As empresas não querem apostar. No geral, muitas empresas não querem apostar no iniciante, não querem dar chance dele aprender, se desenvolver. Por isso a gente chama de disparidade muito grande, né? O sênior ganha muito, o sênior nunca fica sem emprego, o júnior tem dificuldade de entrar. Não vou mentir para vocês, isso continua difícil hoje, a IA não mudou isso, mas tanto na época que eu entrei quanto hoje, a visão que eu tenho é a mesma. Aquele desenvolvedor iniciante, o júnior que está começando, que se destaca nos conceitos, que ele entendeu os conceitos do que que precisa ser feito, ele sempre vai conseguir um espaço, porque as empresas precisam disso. Muitas empresas, às vezes, eles não têm orçamento para contratar um sênior, eles têm uma tolerância maior. Eu tenho uma equipe boa, eu posso contratar um júnior e treinar ele aqui. Foi assim que eu entrei. Então, você tem que estar sempre buscando essas empresas. Só que você precisa ter bastante conhecimento. É isso que a gente está falando agora. Você precisa estar bastante seguro no que você vai produzir. A chance de você encontrar uma empresa que vai pedir 100% do que você sabe é muito difícil. Geralmente, isso vai ser jogado numa coisa que você não sabe ainda. Então, você precisa... Só que os conceitos, entre a maioria das linguagens e projetos e produtos, é a mesma. É isso que a gente estava discutindo aqui agora. Então, se você entender esses conceitos, cara, cheguei numa empresa, a empresa dá assinatura do cloud para todo mundo, tem que codar e tal. É uma linguagem que eu não entendo, mas você entende de orientação a objeto, você entende de arquitetura de software, você entende de modelagem de banco de dados, você vai saber se virar, você vai saber perguntar para a IA, você vai saber julgar o que a IA está fazendo está certo ou errado, você vai saber se destacar, né? O que eu recomendo muito principalmente agora com IA, tem algumas IAs aí que tem plano gratuito, quem estiver fazendo faculdade tem plano gratuito para estudante, por exemplo, o Gemini. Busquem, quem tiver um trocadinho, trabalha com alguma outra coisa, sobra R$50 ali no mês, sei lá, dá para passar, um plano do Cloud Code ali, um plano do GPT Plus, se você tiver um dinheiro ali para pagar, cancelei minha Netflix, e vou começar a desenvolver. O que eu recomendo, que me ajudou bastante, é mão na massa. Faz alguma coisa. Não espera alguém te pagar para fazer um sistema, porque ninguém vai te pagar se você nunca fez um sistema. Seu primeiro sistema não vai ser pago. Seus 10 primeiros sistemas não vão ser pagos. O exemplo que o amigo deu aqui do sistema que ele fez de cálculo ali, ele não deve ter recebido R$1 para fazer aquilo. Mas ele fez. E aí agora eu tenho certeza que se você pedir para ele fazer um outro sistema, ele vai estar bem mais seguro para fazer um outro sistema, e aí outros e outros. Até depois de ele ter feito 10, 15 sistemas diferentes, ele sofreu com os sistemas, ele viu o que deu certo, o que deu errado. E aí se ele chegar uma empresa e falar, estou contratando para fazer um sistema aqui, um sistema que ele nunca fez, mas ele já fez 10 sistemas diferentes, ele já está muito mais seguro. Quando a empresa perguntar, você consegue fazer? Ele, eu consigo. Eu achava que eu não conseguia o primeiro, eu fiz o primeiro. Eu achava que eu não conseguia nenhum dos 10, eu fiz aqueles 10, agora esse vai ser o 11º. Então, assim, os primeiros 50 sistemas que eu fiz não foram pagos, só para vocês terem uma ideia. Eu quebrava muita cabeça, eu fazia muita coisa, eu passei muito tempo desenvolvendo código que ninguém pagou por ele. Que joguei fora, apaguei depois, botei no GitHub, deixei lá um tempo, depois apaguei, fiquei com vergonha, achei feio o código. Faz parte isso da vida. Mas todos eles me ajudaram a construir casca, me dar segurança para mexer. E aí, quando chegou uma empresa, inclusive foi uma vaga que a Alê me convenceu a me candidatar. Eu era desenvolvedor júnior, né? Trainee para júnior ali, apareceu uma vaga de pleno numa empresa. Aí eu comecei com a Alê, quem a gente vai indicar para essa vaga? Ela, por que você não se indica para essa vaga? Eu? Mas a vaga é pleno, pô. Sou júnior. Lá, vai, né? O não você já tem. E aí, já tinha feito alguns sistemas, comecei a brincar fazendo outros sistemas. Cheguei na entrevista, cara, o cara lá virou para mim e falou assim, cara, você sabe fazer um sistema que faz isso? Sei. Eu fiz algo parecido. Nunca fiz esse sistema. Fiz algo parecido. Mas aí, né, todo confiante, todo pomposo ali na entrevista. Falei, sei. Ele Então, cara, você traz um exemplo aí para mim depois desse sistema, faz algo parecido aí, traz um exemplo para ver como é que você faz. Eu fui lá e fiz. E, cara, bem legal. Pô, ficou maneiro isso aqui.
E aí fui contratado para uma vaga, um nível bem acima do meu, ganhando um salário bem acima do meu. Tudo isso porque eu fui lá de curioso, de peito aberto, pronto para tomar um não, porque eu tinha tomado vários outros nãos aí fazendo a mesma coisa. Tô dizendo que se você botar essa confiança aí na entrevista é certo de conseguir a vaga, você vai tomar muitos nãos aí no meio do caminho. Mas à medida que você for aumentando sua confiança e conhecendo mais vagas, entendendo o processo seletivo do mercado, você consegue essa vaga uma hora, mas você precisa praticar. Porque você não vai sentir confiança de se candidatar para a vaga enquanto você não praticar. Você não vai nem tentar. Enquanto você não praticar, você não meter a mão no código, conversar ali com o chat GPT, com o Cloud, fazer o negócio, viu que está errado, consertar. Quando você não fizer isso, você não vai nem se candidatar para a vaga. A confiança não vai deixar. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu acho que é muito importante que as pessoas esquecem, é que quando você ganha um não, não quer dizer que você vai começar do zero. Você vai começar um passo à frente de onde você estava antes. Porque com esse não, você já aprendeu alguma coisa, você já ressignificou alguma coisa. Aí eu não sou a mesma mulher que eu era há 2 horas atrás, quase 2 horas atrás, quando a gente entrou aqui. Né? E vocês também estão saindo daqui diferentes, vocês também estão saindo daqui com mais conhecimento. Então, é encarar todas essas oportunidades, inclusive de ganhar os nãos, como algo que vocês estão ganhando casca, estão adquirindo aprendizado para ficar mais forte para uma próxima tentativa. E, Arthur, se você não tivesse tentado, você não ia saber que você ia entrar numa vaga de pleno, mesmo achando que você era júnior, né? Porque tem aquela pergunta, quando eu sei que eu estou pronto? Não tem muito isso, né? Ninguém te diz. Ninguém te diz quando que você sabe que você está pronto, mas o que vai fazer diferença é a forma como você encara os desafios que você recebe. E várias vezes eu vi vocês ali se desafiando, montando projetos, inclusive montando projetos de gestão para a gente testar com aluno, testar com várias coisas, inventando várias coisas para vocês terem experiências para colocar no GitHub, para postar no LinkedIn e até para a gente usar mesmo porque a gente precisava. Então, vocês se colocavam à prova, né? E isso é super importante. Então, gente, vamos lá, ó. Errar é agora. Só erra quem tenta. Quem não está tentando não sai nem do lugar. Vamos que vamos, sem medo. O pessoal falou aqui de participar de hackathon, isso ajuda muito, tá? É tentar, é brincar, é mexer, é pegar, é testar. É assim que a gente aprende. E para quem não coda também, tá? Participar de hackathon. Você pode ajudar só com alguma ideia que você vai ver ali no momento da área de produtos, de marketing. Você pode pensar num design. Você pode fazer um pitch se você é bom de comunicação ou boa de comunicação. Então, participem. Mesmo que vocês não saibam codar, que vocês vão conhecer muita gente e vão aprender muito. No fim do dia, a equipe é isso, né? Geralmente, você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar em equipes multidisciplinares e cada um vai ter seu papel ali, seu conhecimento. Então, todo conhecimento é válido. Muito bom, gigante, Arthur. Inspiração. Ó, a gente está com o João aí, que foi o palestrante da semana passada. Ô, louco, ele tá aqui, mané. Tá prestigiando. Opa, tô aqui. Esse daí é meu ídolo, tá, galera? Hoje eu senti falta, porque ninguém ficou falando do Bruno, entendeu? Então, senti falta disso. Vamos trazer. O Bruno ficou de exemplo. Mas, gente, eu queria dar um aviso aqui que a gente vai ter mais uma palestra na próxima semana, né? Para completar aqui a tríplice coroa do C6 Bank. A gente teve o João falando de DevOps semana passada, hoje o Arthur falando de inteligência artificial. Semana que vem a gente vai ter o Rafael Fino, que assim, foi o grande mentor assim, da galera toda aqui, que também vai falar sobre inteligência artificial, mas de um outro aspecto. Então, a gente vai passar os links para vocês. Façam um esforço para estar aqui na sexta-feira, dia 31, às 7h30. A gente vai passar... Vai ser às 8. Fino pediu para ser às 8, porque 7h30 ele não consegue. Mas olha vale aí, a pena, hein? Errado, hein? 8 horas, gente. Então vai ter mais um tempo para fazer um café, entendeu? Antes de entrar, e 8 horas da noite, tá? E aí a gente já tem aí, ó,
João, que já se comprometeu a voltar, e o Arthur também. Então, depois vamos perturbar esses caras aí para fazer um workshop mais prático aí, mão na massa. Pode falar. Um ponto aí que eu queria trazer é não percam esse do Fino, que o Juan trabalha com a gente lá no C6, a gente não consegue 10 minutos do dia do Fino para pedir alguma coisa, tirar uma dúvida, tá? É concorrido o tempo dele, assim. Se eu mandar uma mensagem para ele ali no Teams, assim, a mesma empresa a gente trabalha, mandar uma mensagem para ele ali no Teams, pedindo 10 minutos dele para tirar uma dúvida, ele vai me responder 2 semanas depois. Ele tirou aqui um tempo do dia dele para falar com você. Concordo com o Arthur. Só para vocês entenderem, eu estou há mais de um mês lutando com essa data, tá? Por favor, a hora do homem é cara e é muito valiosa. Venham com a caderninho para anotar, fazer perguntas, porque vale a pena. Gente, também a gente depois vai colocar as 2 palestras no YouTube, tá? A gente vai compartilhar o link com vocês, mas é no link do Instituto. A gente também tem uma comunidade que a gente vai passar o link para vocês do WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar tanto o link do YouTube, quanto também as apresentações que foram passadas nessas 2 últimas sessões, tá? A gente vai estar sempre colocando ali conteúdo de vaga, de curso gratuito, das próximas palestras, então entre na comunidade. A Lê deve mandar pelo Luma ou a Maria Clara, mas em breve vocês vão estar recebendo aí. Sigam o Florescer Caldeira no WhatsApp, acho que a Lê já colocou aqui no chat. Já está aqui no chat, gente. Vou mandar no Luma depois também. Então, entrem na comunidade aqui do WhatsApp, que vocês vão estar sempre informados das nossas próximas ações. Quero agradecer a todo mundo que participou. Claro que um agradecimento especial para o Arthur, que trouxe esse conhecimento e compartilhou com a gente. Espero vocês, então, semana que vem, 8 horas, na sexta-feira. Um abraço e até a próxima. Valeu, obrigada, gente. Falou, pessoal, até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal.